Outro Olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. Quando eu disse aqui para a minha equipe, convida o Fábio Bernardi, aí me perguntaram, qual é a pauta, qual é o outro olhar? Pois é, o homem é múltiplo, empresário, sócio fundador da agência Rock, publicitário com muitos cases corporativos reconhecidos, também um dos nomes mais importantes do marketing político, igualmente com muitos cases reconhecidos, um observador e um livre pensador sobre as nuances do nosso tempo. Pois bem, pensei então será um outro olhar sem caixinha. Dessa vez, Fábio, para entrevistar um publicitário sobre um pouco de tudo isso, sobre o que couber nos nossos 30 minutos de programa. Bom dia, Fábio. Bom Obrigado dia, outros olhares. por estar aqui. Vários olhares, né? Falar um pouco de tudo e direitinho sobre nada, provavelmente, né? Provavelmente. O Schilling tem uma expressão, né? Os tudólogos, é um pouco. É, A nossa área exige um pouco isso, né? claro, De um olhar geral, né? não tem como não ser assim, né, para conseguir entender o comportamento das pessoas, né. É. Ele é multifacetado e é transversal em muitas frentes. É, em muitas frentes. Eu queria começar até, Fábio, um pouquinho pela publicidade mesmo, né, que um dos teus core business aí, comportamento do consumidor, mudanças de mídias, né, tu és fundador e CEO de uma grande agência, pegou todas as mudanças aí desses últimos 20 anos, claro que só isso daria um programa, né, mas me resume, assim, o que que mudou muito, o que que não mudou, Fábio, na publicidade? Assim, desde que a gente fundou a Rock surgiu em 2012. Teve a vantagem de surgir já numa época de muita transformação, né. A gente tem que lembrar que o iPhone é de 2007, por exemplo, o Facebook é de 2010, né, então assim, a gente tá muito acostumado a viver com essas coisas de rede social e de celular, mas eles são muito recentes na nossa vida. E de lá para cá, a primeira coisa que mudou e que continua mudando é a velocidade das mudanças. Tá mudando muito mais rápido. A gente nunca vai ter menos velocidade, menos mudança, menos digitalização, né, a gente nunca vai ter um retrocesso nessa questão. E E antes os ciclos eram mais eram muito demorados. mais demorados, né, agora a velocidade está muito maior. E isso afeta, primeiro o comportamento das próprias marcas, né, que precisam estar tem uma angústia, uma ansiedade de precisar estar o tempo inteiro up to date, né, pra conseguir falar com as pessoas. Obviamente isso gera também mudança de comportamento de consumo, porque só para dar um exemplo, a gente começa a falar de Natal, né, o Bourbon Carlos Gomes, que casualmente é meu cliente, acabou de inaugurar ali na Carlos Gomes, tem um urso de Papai Noel, mais ou menos, né, já inaugurando em outubro. Então a gente começa a ter essas acelerações da vida cotidiana que impactam o nosso comportamento. Evidentemente que o fato de a gente tratar o celular como uma extensão do nosso corpo praticamente, e ter tudo à nossa mão a hora que a gente quiser, isso afetou muito o comportamento das pessoas, afetou muito o comportamento de compra, né, porque a gente consegue, comprar sem mais nenhum outro movimento. Por consequência disso, gerou uma outra mudança de viés de experiências, né, de gerar experiências para fazer com que as pessoas continuem indo Uma no loja. espaço físico, e essa mudança de comportamento de experiência também gera uma outra desejabilidade de levar experiências para outras coisas, então a gente vai vendo o tipo de turismo, de viagens vai se alterando, o tipo de agência bancária vai se alterando. E todas essas coisas acabam influenciando o jeito que a gente consome, que a gente se comporta, que a gente, né, e quando eu falo consome não é apenas, o produto, é a informação mesmo, né, o jeito que a gente consome dados, a gente consome, ponto de vista, opinião, imprensa e etcétera. E agora com a inteligência artificial, a gente tem uma outra mudança drástica, né, que eu acho que ela é muito perceptível já em algumas questões, mas a gente vai ter realmente o impacto disso mais lá na frente. E eu tenho uma grande preocupação com a educação, assim, porque a gente, né, o cérebro é um músculo que a gente precisa, né, estimular, treinar, né, trabalhar, e isso a gente faz desde pequeno, né, a gente tem, insumos ali na educação infantil, nos anos iniciais, que
fortalecem a curiosidade, a criatividade, a busca pelo saber, né. E quando a gente começa a ter tudo muito mastigado, a hora que a gente quer, quando a gente quer, da forma que a gente começa a não treinar mais esse cérebro, e eu acho que esta influência, este comportamento vai se alterar drasticamente daqui para frente. E tem outro na era das fake news e fraude de informação, né, Fábio, esses dias eu falei sobre uma fraude que a inteligência artificial já tem gerado, que é a fraude intelectual, quer dizer, de revelar Uhum. conteúdos para pessoas que não são daquelas pessoas, ou seja, é uma mentira intelectual, né, a pessoa usa aquilo de modo que não é si mesmo, portanto é uma fraude, né. Não, e a gente vai ter eu acho que a experiência da novela Vale Tudo mostrou um pouco uma simbiose entre o meio de comunicação de massa e a personalização do digital, que eu acho que vai ser um caminho muito claro, porque a gente vai ter, com a evolução da inteligência artificial, a capacidade de ter muitos agentes pessoais. A gente já vê um pouco no LinkedIn hoje uma quantidade gigante de texto feito pela IA, De gente que não escrevia ou que escrevia muito mal e de que as repente pessoas começam a perceber e não querem, ninguém quer ler o texto do robô, entendeu? Quer saber a opinião do a menos Kleber, que né. for muito bem Ah, promptado e tal, e aí vai exatamente. ser E original. e mesmo que e aí, assim, se precisa tem que ter um insight humano por trás Sim. daquele texto, daquele prompt para ser interessante para mim. Agora, na medida em que a gente vai começar a ter agentes pessoais, eu tive no Vale do Silício em outubro do ano passado, e já tinha uma empresa lá estimulando, né, vendendo uma startup, né, buscando e era inclusive um dos fundadores era o cara que construiu a Alexa, então assim, um negócio robusto. Com agentes pessoais que vão ajudar a gente a fazer muitas coisas nas redes sociais, inclusive pagar conta, pagar boleto, saca de um lugar e paga lá a conta, aplica o dinheiro, tudo pelo agente pessoal. Inclusive postar, nas redes sociais, dar os likes nas redes sociais, fazer comentários razoáveis. Isso, Só que na medida em que a gente vai começa a ter robô postando e robô comentando e robô dando que like, doideira. e que as marcas vão estar num lugar que não tem gente para consumir, entendeu? É, Então a gente vai começa vai ter um outro Vai ter deslocamento um da deslocamento projeção também, claro, porque aí onde é que eu consigo ter certeza onde quer que de você 2 seja de coisas? verdade, é. É, que tem coisa de verdade acontecendo e que tem gente, né, de verdade, Exa vendo, lendo, reagindo, né. Então eu acho que pode acontecer, ainda mais com a TV 3D que vai estrear na Copa do ano que vem, a gente vai começar a ter, eu acho, uma volta de coisas que a gente tem certeza que tem humano envolvido. Porque é com quem vai consumir no fim das contas, quem vai comprar das marcas, quem vai, né, e de quem a gente quer trocar e ter ideia, ninguém quer ficar ouvindo o que um robô tem para dizer, né, por mais interessante Pois que o é, e no robô fundo seja. tu tá respondendo aí que tem coisa que muda muito, e sendo isso ainda é assim, né. Assim como tem coisas que não vão mudar, É, assim, experiência exatamente, social. assim. E a gente, porque vamos pensar o seguinte, como eu tenho certeza que, eu não sei se na eleição do ano que vem já vai ser assim, mas na eleição de 2028 certamente a gente vai poder ter, um candidato fazendo, vídeos por IA, Hum. como se eles estivessem em vários lugares ao mesmo tempo, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Como a gente vai ter certeza onde ele realmente está? Quais daquelas situações é de verdade? Onde ele realmente teve uma multidão A atrás, perfeição tá cada vez maior. entendeu? Então, assim, a gente vai hoje em dia, os vídeos, a gente há um ano atrás, para substituir uma pessoa num vídeo, para pegar uma pessoa real, botar num vídeo, trocar roupa, fazer essa pessoa correr, dar cambalhota, era impossível Hum. na IA. Hoje E já é possível. é. Né, daqui a um ano a gente não vai saber ter menor noção de qual é que é o verdadeiro, qual é que é o E falso. o personagem Como isso vai influenciar o nosso comportamento, né. Fábio, tu já pincelou aí o assunto seguinte, que era, eu te perguntei sobre a publicidade e sobre a comunicação política também, né. A primeira experiência que eu tive em majoritário, assim, foi contigo, como teu assistente, lá atrás da campanha do Beleza? Turra e da Mônica Leal, uma bela experiência, né, Turra governador e Mônica Leal senadora. TV e rádio e tal, totalmente, né, e que agora continuam importantes, embora algumas pessoas ainda não achem. Mas eu queria te ouvir um pouco sobre as ferramentas de persuasão da comunicação política, né, o que que mudou, e o conteúdo de persuasão. Se com essas ferramentas todas novas, o conteúdo da persuasão mudou também, o cerne do convencimento das pessoas continua o mesmo, Fábio? Eu acho que a gente tem, assim, o cerne continua o mesmo, na minha opinião, né, porque a gente é ser humano tratando com ser humano, né. E tudo que, né, tu já falou a expressão, né, são todas ferramentas que a gente tem,
para chegar nas pessoas de uma maneira mais rápida ou mais efetiva, mas a lógica da conversa humana, ela continua sendo a mesma. O que eu acho que a gente tem, de transformação e aí é uma questão, que ainda está, assim, muito discutida, muito debatida, mas não ainda, entendida na profundidade para que a gente possa se contrapor a isso em alguma medida, é que toda essa transformação da tecnologia, do digital, das redes sociais, permitiu uma uma enorme cacofonia, e um enorme barulho em que quem fala mais alto ou com mais potência acaba tendo mais audiência. Não, nem sempre é o melhor conteúdo, nem sempre é a A melhor. loucuragem É. ganha. E aí a situação ela por que que ela é dramática? Porque quem tem às vezes o melhor conteúdo ou a capacidade de ter uma entrega mais relevante, angustiado pela incapacidade da audiência, também acaba cedendo, aderindo a esse tipo de coisa, e aí a gente fica num debate que às vezes é meio raso, Normalmente é raso. e que na verdade não se traduz em alternativas concretas e viáveis de discussão realmente o que que vai transformar a vida, né, a gente acaba falando às vezes numa coisa muito etérea, uma discussão que é muito filosófica ou que é muito barulhenta, mas que na prática se a gente espreme, a gente tem pouca noção do que aquele projeto realmente quer dizer ou vai significar na prática, né. E eu acho que esse é um perigo que a gente está vivendo, assim, não é só no Brasil, no mundo inteiro, né, porque a gente acaba também simplificando demais coisas que não são simplificáveis, É. essa discussão. Ô Fábio, eu poderia falar de tantos cases teu, não vou te deixar de perguntar sobre isso, porque parte das pessoas que nos acompanham aqui gostam muito. Case do Fogaça em Porto Alegre, o case do Marquesan, enfim, várias passagens tuas, né, no comando do marketing político, mas eu queria falar sobre o case Eduardo Leite, que está quase ao final de um ciclo, né, o primeiro governador reeleito da história do Rio Grande do Sul, nem tanto entender campanha ou estratégia, mas até eu queria entender o que representou estar tão perto, dessa experiência, né, da eleição e do próprio governo, de um governador jovem e pela primeira vez reeleito na história, nos aproximando no final desse ciclo aí de 8 anos do governo do Eduardo. Foi realmente, marcante, incrível, muito importante para mim, assim, tanto do ponto de vista profissional quanto pessoal. Eu tenho uma característica, Kleber, que, assim, é muito diferente da maioria dos meus pares. Eu sou vice-presidente do CAMP, quando tu participas É, também, são associados. eh, como associado, e acho que o CAMP tem uma preocupação de formação e de preservação de um lado ético da nossa atividade, né. Mas na maior parte das pessoas que trabalham com isso, as pessoas trabalham é uma profissão como qualquer outra. No meu caso, eu tenho a felicidade de não depender de fazer campanha, né, então, eu faço campanha porque gosto de fazer, acho que faço bem, mas eu trato a campanha como a minha forma de ver a minha possibilidade de impacto positivo, né, então eu só trabalho para quem eu realmente acho que naquela situação, naquela eleição é a melhor opção que tem posta ali, se der, se eu tiver a chance de trabalhar pra essa opção, ótimo, se eu não for o escolhido dessa opção, Tu toca a tua eu não vou fazer campanha de ninguém, e se eu achar que naquele pleito não tem campanha, não tem ninguém, que eu acho que seja a melhor opção, eu não vou participar daquela eleição. E eu tive a sorte nesse processo de participar da primeira reeleição de um presidente, porque eu fiz parte da campanha do Fernando Henrique em 98, conduzi a primeira reeleição de um prefeito em Porto Alegre, Fogaça foi o primeiro reeleito na história da cidade, depois de embora um grande ciclo embora do o ciclo do PT. PT, né, não tivesse reeleição ali, tivesse mas reelegeram no projeto, mas o prefeito reeleito a primeira vez foi o Fogaça. Eu fiz as 2 campanhas do Fogaça e tive a sorte de participar do primeiro reeleito do governo ao governo do estado também. E o case do Eduardo, ele é um case repleto de coisas, assim, interessantes, porque o Eduardo, apesar de ser um prefeito muito bem avaliado, e reconhecido, até pouco antes da eleição tinha muita dúvida se ia ser candidato a governador ou não, se ia para deputado ou não, né. E da mesma forma que aconteceu com o Marquesan, eu conversei um tempo antes e defendi a tese de que tinha espaço, de que havia um espaço
um tipo de candidatura como ele, representava, com naquele cenário ali. Mas ele tinha variáveis muito complexas, né, assim, apesar dele ainda não ter se declarado na primeira eleição que era gay abertamente, havia um rumor de que seria, havia um rumor de que se usaria isso. Ele era um prefeito, de uma cidade que teoricamente não tem impacto político tão grande quanto, Canoas, por exemplo, que tinha o Jairo Jorge, que era um prefeito muito bem avaliado também, 2 vezes prefeito, na disputa. Tinha um ex-prefeito de Porto Alegre na eleição, que era o Rosseto. Tinha um governador, no cargo disputando a reeleição. Então tinha um cenário de uma eleição competitiva, assim. Então a gente não sabia mais exatamente como se daria, assim. Mas o Eduardo é um dos políticos que eu conheci mais talhados, assim, mais inteligentes, mais preparados do ponto de vista de comunicação. É um cara que tem boa visão, assim, de estratégia, entende o que é uma estratégia do ponto de vista de narrativa, de cuidado, com a imagem, com a comunicação. É um cara que fala bem, é um cara que né, um estudioso, gosta muito de se preparar para as coisas e tal. Então se tornou um candidato, muito fácil de trabalhar. E naquela eleição de 2018 aconteceu uma coisa muito interessante que acabou virando uma regra, porque a gente iria fazer a campanha. Eu, quando faço campanha, não mistura rock, não levo ninguém da agência, O que faz? eu que faço, eu me licencio, não contamino a parte empresarial com isso. Então, naquela época a gente montou uma equipe e a gente ia para um lugar e, assim, pouco tempo antes da eleição, esse lugar não pudemos mais ir. Tivemos que ir para uma casa que não tinha muitos espaços, muitos cômodos. Então a gente acabou fazendo um cômodo, só numa sala, em que ficou a televisão, o rádio, as redes sociais, a parte de produção, e onde o Eduardo chegava e tinha que ficar ali também, porque não tinha muitos outros espaços, sentava com a gente para conversar. E acabou criando, a gente chamou de a mesa, e acabou criando um jeito de trabalhar em que a gente acabou tendo mais integração do que geralmente acontece nas campanhas. Esse time criou uma interação muito grande com o próprio Eduardo também ali, e a gente acabou replicando esse modelo de trabalhar, e nos deu uma visão mais holística, digamos, de um processo eleitoral. É. E quem é esse personagem? Não esse personagem, não é um personagem, eu quero saber quem é essa pessoa, o Fábio. Quem é o Eduardo Leite? Que tipo de homem é esse, tu que conheceste mais profundamente? Porque ele tem um jeito, com alguma formalidade que às vezes é difícil de ler um pouco o que que move, o que que incomoda, o que que motiva esse cara. Queria te ouvir um pouco sobre ele, sobre a pessoa do Eduardo Leite. Assim, deu um desconto natural, porque além de ter trabalhado em 2 eleições, do Eduardo e ajudado nas prévias do PSDB, eu me tornei, amigo do Eduardo, né. Esse é o motivo da minha pergunta. Assim, me tornei um amigo e, portanto, de certa maneira, também um admirador, né, porque a gente acaba fazendo isso com as nossas amizades. Eh, o Eduardo é talvez a pessoa que eu conheci do ponto de vista, assim, enquanto um político. Ele tem muita noção. Por que que o Eduardo é um cara que fez uma carreira política muito cedo, né, e sempre se envolveu, sempre gostou disso. Eu me lembro que quando eu fiz a campanha do Fernando Henrique, quando eu conheci o Eduardo, eu contava coisas do Fernando Henrique e ele continuava. Ele sabia de cor os jingles todos da campanha, as peças publicitárias, assim, alguém que gostava, que vivia isso realmente. Eu me lembro que quando a gente foi conhecer um pouco mais a fundo os amigos, a família, pra fazer a primeira campanha, gente que dizia que convidava ele para jogar bola e ele só ia depois do horário político na televisão. Isso com 9, 10 anos, entendeu, assim, é um negócio muito fora da curva. Mas ele sempre teve essa noção da capacidade de impacto que a política pública tem, né. O Estado, claro que uma empresa tem a capacidade de impactar, de melhorar, mas o Estado, enquanto força ativa, tem uma capacidade de impacto muito grande. E o Eduardo sempre viu sempre se viu nessa posição de alguém que podia impactar as pessoas e ver esse trabalho dele como alguém que, assim, a lógica do Estado é realmente melhorar a vida das pessoas. E ele é um cara, divertido, assim, eu me lembro que eu fazendo um parênteses, né, eu trabalhei como agência, não diretamente no governo, com o governador Brito, Antônio Brito. E o Antônio Brito tinha, assim, e aí anos depois, em 1990 não, em 2007, eu fui para uma excursão
e o Brito foi junto para a excursão. E eu era a única pessoa que o Brito conhecia naquela excursão. Ele foi com a esposa, eu também com a minha esposa, e aí eu pensei: "Pá, o governador na excursão, né, patifou todo o nosso negócio aqui e tal". Mas o Brito era um cara divertidíssimo, assim, foi um baita parceiro de viagem, assim, a gente ficou, assim, um cara muito solto, divertido, piadista, assim, muito diferente da imagem pública que o Brito tinha, né. O Eduardo eu acho que não tem essa distância tão grande, porque quando a gente vê ele nos roteiros, a gente vê que ele é um cara próximo, né, das pessoas, ele é um cara divertido, um cara que toca pandeiro, né. Mas é um cara muito, dedicado e muito estudioso, muito preocupado em acertar. Realmente um cara que tem uma visão muito específica, assim, do papel de governador, não para resolver o problema do momento e para ganhar essa popularidade fácil, porque é, entre aspas, até fácil hoje em dia ser popular, mas para fazer coisas que ele realmente acha que o estado precisa e deixar o legado, aquelas coisas que a gente lá tá daqui a 10 anos talvez viva, e a gente não se dê conta, nem lembre quem fez rodar, fez acontecer, né. Mas que ele certamente no íntimo dele vai ter a satisfação de ter plantado. Eh, eu acho que ele é um cara, assim, hã, muito, hã, consequente com as coisas, né, assim, muito responsável. É óbvio que eu tenho que tem coisas que eu discordo e que eu faria diferente, né, Vida. como é da vida, né. Mas é um cara que, assim, que realmente preocupado com fazer as coisas direito, o que já é muito nos dias de hoje, né, porque a gente tem muito apelo para ser é muito fácil a gente desviar para ganhar o tapinha nas costas de hoje e esquecer que a gente está plantando uma coisa maior Sabe, lá e para aí frente. olhando o cenário nacional e essa figura, tu achas que de fato ele pode ser uma alternativa para o país? Tu acha que isso pode se criar também? Eu vou te responder de um jeito que eu respondi lá em 2021 para o Gustavo Schmidt, que era um repórter do Globo, que é um repórter muito preocupado, assim, muito antenado com as coisas. E um dia, conversando, ele me perguntou, assim, já off, né: "Cara, mas por que que tu acha que o Eduardo pode ser presidente do Brasil?" E aí eu disse: "Cara, porque o Brasil precisa de uma coisa diferente." E o Eduardo, eu não tô discutindo aqui se é bom ou se é ruim, tá, mas o Eduardo é um cara diferente. Primeiro que é um gay, que é uma coisa que já corta. Segundo que é um cara realmente de centro. Assim, o que que eu quero dizer com um cara de centro? Um cara que não separa a possibilidade de ser firme na segurança, de botar incentivar a polícia a aprender, que quer penas mais rigorosas, que quer polícia na rua, que quer, enfrentamento à facção criminosa, e que ao mesmo tempo acha que tem que ter delegacia trans, que acha que tem que ter política social, que acha que tem que ter ressocialização de preso, que acha que tem que botar preso para trabalhar. Não, ele não são antagônicas. É um cara que acha que tem que ter privatização, concessão e tarará, mas que não acha que tem que privatizar o SUS, nem que tem que ter, modelo de escola charter e é só esse que vale. Então, assim, tem uma visão diferente de fato. É um cara que acha que a maior arma que existe é o diálogo, não é o enfrentamento. Com os defeitos que o diálogo inclusive gera, que às vezes torna coisas mais lentas, né, atrasa um pouco mais, mas é um cara que apesar de ter essa noção, também ao mesmo tempo percebe que um dos problemas da democracia é a sua lentidão. As pessoas também estava falando no começo desse programa, né, o quanto é a velocidade das coisas, da mudança, as pessoas estão cada vez com mais ansiedade das coisas acontecerem rápido, né, a gente fica lá na frente do elevador apertando o botão como se fosse acelerar o elevador, né. Entra um pouquinho de tempo lá de internet, a gente já fica louco. Então as pessoas têm essa, e a democracia é um processo muito mais lento, é muito mais fácil ser a China, né, manda e obedece e faz rapidinho, mas apesar disso ele tem esse cuidado com esse processo todo. Então ele realmente é um cara diferente e eu acho que no Brasil de hoje, a gente precisa alguém que consiga fazer essa ponte entre os 2 lados, né, pegar o melhor de um lado, o melhor de outro e conseguir lidar com isso de um jeito em que a gente volte a acreditar que a política é uma coisa para as pessoas e não para os grupos que estão sendo,
estão comandando, o grupo da hora que está comandando. Então eu acho que esse cara faria um papel muito, muito bom, muito importante, embora eu acho que exatamente por esse perfil é muito difícil que ele faça, que Transições, ele sim. consiga fazer o papel. Ô Fábio, e o Rio Grande do Sul ainda aqui para frente, o lugar onde nós temos a nossa família, nossas empresas, o que que tu acha que vai precisar? Qual é o ciclo pós Eduardo Leite? Não sei se eu entendi a tua pergunta. O que que eu acho que o Rio Grande do Sul, esses dias eu estava vendo uma pesquisa e uma pessoa disse, a pessoa estava elogiando um monte o Eduardo na pesquisa, falando que a vida tinha melhorado e tal, e aí quando ela foi dar a nota ela deu uma nota boa para o governo, quando ela foi dar a nota para o Rio Grande do Sul, ela deu uma nota menor. E a gente perguntou: "Mas por que?" Daí ela disse: "Não, porque a gente estava, no inferno, estamos passando pelo purgatório, mas ainda não chegamos no paraíso." Ou seja, ainda tem muito por fazer. Ainda tem muito por fazer. E esse muito por fazer precisa que a gente não deixe de entender o que estava acontecendo no inferno. Porque quando a gente melhora um pouco, a gente tem a tendência a esquecer o problema onde a gente estava. E o Rio Grande do Sul ainda, eu vou pegar o caso dos pedágios aqui, por exemplo, né, assim, a gente tá bom, se eu puder escolher, eu prefiro não ter pedágio nenhum. Agora, e não é nem pela questão das estradas serem melhores, não ter acidente, os carros, né, o grande problema que a gente tem é que se a gente não tiver isso, a gente não vai ter estrada. Hum. Porque nós não vamos ter, olhando para o horizonte, capacidade de botar 15, 20 bilhões em estrada daqui para frente. Nós vamos ter muita coisa para fazer, muita coisa que a gente deixou de fazer durante muitos anos. Então, assim, onde a gente quer botar o dinheiro do Estado? Na educação, na saúde ou em estrada, né? E aí tu tem uma discussão meio louca, porque daí tem gente na direita sugerindo que a gente volte a estatizar a estrada, coisa que, né, assim, vamos fazer a IGR, você que não fez nada. Então, assim, a gente chegou num ponto em que eu preciso ser do contra de alguma maneira e se isso me der mais voto, vamos nessa. E eu acho que o Rio Grande do Sul precisa aprender com o Paraná, precisa aprender com São Paulo, precisa aprender com Santa Catarina, que podem ter 1000 defeitos, mas fizeram governos de continuidade durante muito tempo, né. Santa Catarina não botou, não estou dizendo que ser PT é ruim ou ser bom, mas o PT não administrou Santa Catarina, quer dizer, não teve uma guinada para o outro lado. São Paulo, muitos e muitos anos, o governo ficou na mão do PSDB, o Tarcísio assumiu e muitas das políticas permaneceram. Paraná, muitas das políticas permanecem há 12, 16, 18, 20 anos. Então a gente precisa ter um pouco de constância no mesmo caminho de saber que a gente está trilhando uma saída de um inferno, passando por um purgatório, e para chegar ao paraíso a gente não pode voltar casas para trás, né. E eu acho que esse é o grande dilema que a gente vai ter, a grande discussão que a gente vai ter pela frente. Tchê, e pra gente fechar, eu quero saber do teu pai, Celso Bernardes, né, tu é filho do Celso Bernardes. Graças a Deus, com muito orgulho. Eu diria graças a Deus também que fosse filho desse. Queria saber a importância dele pra ti, pra gente fechar com esse assunto, hã, pra tua jornada e pra tua vida como homem, enfim. Assim, o meu pai e minha mãe foram fundamentais no que eu sou hoje. Eu gostaria de conseguir ser para o meu filho o que eles foram para mim, assim, por razões diferentes, por atuações diferentes, mas assim, eu tenho muita clareza que eu sou o reflexo e o retrato do que eles fizeram com que eu fosse. E o meu pai foi da Arena, foi PDS, né, PPB, hã, porém sempre foi a maior demonstração de democracia que eu já tive na vida. Eu me lembro que uma vez meu pai era assim, o tempo inteiro ele nunca me incentivou a trabalhar com política, mas ao mesmo tempo nunca foi contra, mas ele sempre foi plantando a noção e a relação da importância de se envolver politicamente, de que as coisas que a gente tem na vida nascem da política, e a gente não pode simplesmente fazer de conta com que a gente não tenha esse impacto, né. Então, vamos não gosto de política, bom, então tá, alguém que gosta vai cuidar desse assunto por ti e talvez não seja da maneira que tu queiras cuidar. E eu tenho 2 exemplos, assim, muito claros disso, 3 exemplos, na verdade. O meu pai quando eu bagunçava muito o quarto,
ele, em vez de me dar uma puteada, ele me dava um incentivo para arrumar o quarto e sempre tinha um bilhetinho assim que era do tipo: teu quarto tá de fazer inveja ao governo. Tipo assim, né? Da bagunça e tal. Uma lição cidadã. É uma lição cidadã. Quando meu pai foi candidato a governador em 94, no segundo turno da eleição, ele apoiou o Brito. E eu, apesar de ter feito campanha e votado no Brito na reeleição em 98, depois em 2002 e tudo mais, etc. 94, por incrível que pareça, eu e minha irmã votamos no Olívio Dutra. E aí a gente ficou, assim, apareceu até uma matéria de jornal e tal, e ele nunca foi, né, ele sempre respeitou esse espaço e tal. E eu sei muito bem o quanto foi difícil para ele fazer isso, e o quanto eu me arrependo, não só de ter feito isso com ele, mas do voto que eu dei em 94, Ainda bem. né? E eu tenho uma biografia do Che Guevara que foi meu pai que me deu. Interessante. Meu pai me deu a biografia do Médici e me deu a biografia do Geisel e me deu a biografia do Che Guevara. Então, assim, ele me dava essas duas coisas. Ele me abria o horizonte para entender os dois lados. E isso foi fundamental para minha existência, porque eu consigo eu consigo entender as duas coisas, eu consigo enxergar por que alguém está num caminho ou está no outro. E, embora tenha o meu, não quer dizer que eu não consiga enxergar as qualidades e respeitar os espaços que os outros têm. E essa formação de gostar de política, de entender, de ver o jeito que ele foi sempre um abnegado, né, assim. E o que está por trás do envolvimento do meu pai com a política e do ensinamento que ele me deu em relação a isso, é uma coisa muito maior do que a política. É que o meu pai gosta muito de gente. É gostar de pessoas, de estar com pessoas, de conviver, de conversar, de ouvir o ponto de vista do outro, de fazer graça debater, fazer graça das situações. fazer graça das situações. Meu pai sempre conseguiu lidar com leveza com as tensões, né? E acho que isso falta muito hoje na política. E ele tem uma tese sobre isso. Ele É. diz que é algo como tem que levar de um jeito divertido, engraçado. Porque assim, já tem muita tensão natural, né, na vida, né? Se a gente conseguir tratar as tensões com mais tensão, a gente vai daí explodir, vai ter, né, todos os dramas de saúde mental e depressão e de burnout que a gente está vivendo hoje, porque a gente não está conseguindo mais lidar com leveza diante das coisas, e acho que ele tem um grande ensinamento e uma grande postura em relação a isso. Muito bom. Fábio Bernardi, obrigado. Acho que já dá para dar feliz ano novo, né? Esse programa vai Pois é. em novembro, dezembro. Eu espero que a gente, em 2026, com eleição e Copa do Mundo, a gente tenha realmente Com Copa do Mundo. baita ano novo e um feliz momento em julho e um feliz momento em outubro para todos nós. Show de bola. Obrigado. Tá? Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Imagina. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. Apresentação: Kleber Benvenu.